Vamos também ler outra coisa. Vamos voltar ao outro... Vamos adiante para outro tópico agora, santidade nas finanças. 2 Coríntios 9, de 7 a 9. Santidade é em todas as áreas, inclusive nas finanças. 2 Coríntios 9, de 7 a 9. Diz assim, 2 Coríntios 9, de 7 a 9. Cada um contribua, isso o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Na verdade, a palavra necessidade aí foi mal aplicada. O original não fala necessidade, ele fala não com tristeza ou de má vontade. Por obrigação. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, versículo 9, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Veja que existe algo errado nas igrejas ditas cristãs hoje em dia. Nós vimos aqui primeiro, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A primeira coisa que nós percebemos é que há nesse ponto é uma proposição interior do seu coração. Ninguém pode estipular a você nenhum valor que você tem que pagar ou que você tem que dar, ou ninguém pode te pressionar a dar nenhum valor. Se este local que se diz cristão está fazendo isso, retire-se imediatamente dele. A minha sugestão é saia imediatamente, não fique lá, porque não é um local segundo o coração de Deus. Outra coisa, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Outra coisa, versículo 9, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A oferta que era coletada na igreja primitiva não era para sustento do templo, porque naquela época a igreja se reunia em casas de irmãos. A coleta é para sustento dos necessitados, daqueles irmãos que estavam necessitados e precisados de ajuda. Não era para construir templos enormes, riquíssimos, onde se gastam milhares de reais, milhões de reais. Não, de forma alguma. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Outra coisa que nós vemos aqui em relação à santidade nas finanças está em Hebreus 13, 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Diz assim, Hebreus 13, versículos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. O que significa avareza? Nós falamos sobre isso anteriormente. É querer ter mais, né? Mais e mais, sem nenhum limite. Sem avareza, amar ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes. Tem gente aí que não está lendo esse versículo. Fica todo mundo alegre junto àquela roda de gente. Quando a pessoa compra um carro novo, um apartamento novo. Está sendo... Tudo bem, eu vou me alegrar se eu tiver um carro novo. Eu posso ter um carro? Posso. Eu posso ter uma casa? Sim. Mas não você utilizar isso para atrair pessoas para a sua denominação, para a sua igreja, né? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É o que diz a palavra de Deus. Contentai-vos com as coisas que tende. Aqueles que não se contentam com as coisas que tende, na verdade, vamos traçar uma linha a respeito desse ponto. Aqui nesse texto não está dizendo que você não deva melhorar de vida ou ter um emprego melhor, não é isso.
Mas ele está dizendo para você não ir no fluxo dessa sociedade corrupta, que através da mídia fala que sempre você tem que estar trocando as suas coisas, porque todos têm, se um tem, o outro também tem que ter. Se o vizinho comprou uma televisão de plasma, você tem que ir lá e comprar também. Acho que nem se fabrica mais essa televisão, né? Mas assim, se a pessoa comprou aquela televisão de LCD, aí você vai e compra uma igual também. Então a pessoa, nesse caso, ela está comprando não porque ela necessita, mas porque a outra pessoa tem e você quer ter uma igual. Isso não é cristão, isso não confere com a palavra de Deus. Então contentai-vos com o que tem, significa santidade na área das finanças. Agora vamos dar uma volta lá para o Antigo Testamento, Levítico, capítulo 27. É o terceiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico, capítulo 27. Mais uma aguinha. Levítico capítulo 27, versículo 32. Diz assim: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Outra tradução diz assim: um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será dedicado ao Senhor. Você quer se santificar nas suas finanças? Seja dizimista. Mas aí você diz, mas está na velha aliança. Só que Jesus veio cumprir a lei. Então, na verdade, o dízimo é válido nos dias de hoje, é válido no século 21. Dízimo não é para enriquecer, pastor. Dízimo é para você ser abençoado em nome de Jesus. Porque você está reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida e sobre tudo que Deus te dá. Deus te dá o ar. Se Deus tirasse o ar da sua vida agora, você morreria. Você paga alguma coisa pelo ar que você respira? É verdade que o nosso ar está bem poluído ultimamente, né? Então respire com cuidado. Estou brincando. Mas faz parte da palavra de Deus. O dízimo não caducou, não morreu com o Novo Testamento. Ele continua válido até o dia de hoje. O que as pessoas não entendem é que se criou uma mentalidade através da mídia. Isso é dito a plenos pulmões: todo pastor é ladrão, todo pastor é safado. Mas engraçado, as pessoas gastam dinheiro em tantas coisas, mas esquecem de reconhecer a soberania de Deus. O dízimo é para a casa do Senhor. E a casa do Senhor é a igreja de Deus. Não é para remodelar templo, não é para comprar peças mais caras para o templo, mas é para a casa de Deus, para auxílio dos necessitados, para avanço da palavra de Deus. Tudo tem um custo hoje em dia, meus irmãos. Graças a Deus, na Igreja Jardim de Deus, nós nunca pedimos ofertas nem dízimos. Isso tem que partir de cada pessoa. Jamais faremos isso e nunca iremos, você nunca verá alguém pedindo alguma coisa aqui. Porque faz parte, cumprir a palavra de Deus significa isso, mas você tem que reconhecer que isso faz parte de reconhecer a santidade de Deus na sua área financeira. E a santidade também é no trabalho. Vamos abrir em Efésios 6, de 5 a 9. Efésios 6. Efésios 6, de 5 a 9. Aqui diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor,
na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, isso é, patrões, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha aí o ensino de santidade no trabalho, né? O que diz aqui? Servos, obedecei a vossos senhores. Como se dissesse, empregados, obedecei a vossos patrões. E significa o quê? Que você vai obedecer, não importa como seja o seu patrão. Não importa como seja o seu chefe. Há pessoas que têm chefes calmos e outras têm chefes que são violentos, né? Mas o que acontece? Você tem que obedecer a todos. Obedecer a todos, e isso faz questão de ser a palavra de Deus. Seja ele ruim com você, seja ele bom com você. Tem gente que fala, eu gosto tanto do meu chefe. Tem outros que dizem, eu detesto meu chefe. Ai, que coisa ruim, tomara que saia logo, não sei o quê. Quer dizer, existem chefes de várias formas, patrões de várias formas. Mas quem tem que mudar não é o seu chefe, quem tem que mudar é você. O seu chefe vai mudar se você começar a orar por ele. Você não ora, fica naquelas rodinhas de fofoca falando mal de chefe. Você quer que aconteça o quê? Você, servo de Deus, para de criar fofoca dentro do seu trabalho. Para de ficar envolvido em rodinhas para falar mal do chefe. Começa a orar por ele em vez disso. Começa a clamar pela vida dele e você vai ver a mudança que vai acontecer. Temos mais 3 minutos, né? Então vamos lá. Efésios, já lemos sobre o trabalho. E vamos ler 1 Timóteo 6, de 1 a 2. 1 Timóteo 6. 3 minutos. 1 Timóteo 6, de 1 a 2. Diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo, isso é, debaixo de alguma... de jugo significa quando você está sujeito a alguma obrigatoriedade, alguma obrigação. Considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Quantos testemunhos ruins nós temos tido de pessoas que trabalham e dão mau testemunho no seu trabalho, seja trabalhando mal, seja trabalhando de má vontade, seja fazendo coisas erradas no trabalho e se dizendo cristãos, né? Quanta vergonha para a palavra de Deus não são essas pessoas que se dizem crentes e conseguem realmente agir de forma errada. E se o seu patrão for crente, for cristão, for um discípulo de Jesus, maior reverência você deveria ter por ele, maior respeito. E você deveria trabalhar muito melhor, porque ele é seu irmão em Cristo, né? É isso que nós vemos aqui em relação ao trabalho. E nas relações familiares também deve haver santidade. Efésios 4, 22 e 23. Efésios 4 é o último texto dessa noite. Efésios 4, 22 e 23 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, isso é, descartem o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É o que diz a palavra de Deus. Nós temos que nos renovar no espírito do nosso entendimento, e isso tem que ficar muito claro, até mesmo no tratamento entre familiares.
Na próxima semana, nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico. Espero que tenha ficado claro. Eu aguardo todos os irmãos na próxima semana, em nome de Jesus. Amém e amém.